Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa aula 1. A nossa aula 1 nós vamos falar sobre mentalidade. Eu já falei para vocês que a gente precisa de método, ferramenta e mentalidade para conseguir alcançar os nossos objetivos, que é vender 50 mil ou mais no nosso negócio online. E hoje eu tenho certeza que mentalidade é o caminho principal para você começar essa jornada. Nós vamos falar sobre método e ferramenta, claro, durante toda a nossa jornada do curso. Mas acredito que mentalidade faz tirar a venda dos seus olhos e fazer com que você enxergue amplificadamente. Então você consegue aprofundar o seu conhecimento, ter um insight melhor sobre cada ponto e faz com que você consiga sucesso em cada ação que vai acontecer durante essa jornada e vai fazer você ter vários estalos e saber que a sua mentalidade tá diferente e você vai conseguir alcançar todos os seus objetivos. E vamos lá. Para falar de mentalidade, a gente precisa primeiro falar de empreendedorismo. E qual a diferença de um empreendedor para um empresário? O empreendedor é aquele fazedor, né? É aquele que começou sozinho a sua jornada, ele depende dele mesmo para estar fazendo tudo. Ele é extremamente centralizador, ele ainda não pode contar com ninguém, ele é um microempresário. Porém, ele tem que ter garra, tem que ter várias qualidades aí que nós vamos falar sobre isso. O empresário, ele já passou pela jornada do empreendedor, mas hoje ele já pode delegar algumas funções, ele pode sentir o tempo um pouco mais livre. É claro que ele ainda dá conta do negócio, mas não depende dele para o negócio girar. Nós vamos falar sobre isso um pouco melhor, sobre gestão empresarial, que vai estar lá no extra do nosso curso. E é muito importante essa aula sobre delegar, sobre cultura, a gente vai falar muito sobre isso. Mas só para você entender um pouco da diferença do empresário para o empreendedor, tá? Eu tenho que falar. O empreendedor, ele sempre foi muito julgado, né? Muitos não acreditam não possuir o jeito para o negócio e desconhecem que algumas características e comportamentos às vezes não são natas, né? Eles podem ser desenvolvidos através de esforço, dedicação. É um fato que a pessoa pode abrir o seu negócio, ter sucesso ou quebrar, né? E esse ciclo lá do tempo dos nossos avós, em que a gente tinha que estudar, cursar uma faculdade, passar no concurso público, né, para garantir o sustento da família e até a aposentadoria, onde finalmente você consegue o seu descanso. E hoje, muitas pessoas, eu tenho certeza que já colocaram alguns projetos na gaveta, não se sentiram capazes, enfim. Mas diante desse cenário de incertezas, como é que a gente vai saber, né, as principais características que o empreendedor deve ter? Eu busquei aqui no Sebrae, né, através de um seminário da Empretec, eles colocaram o seguinte. E antes de falar, eu preciso falar só alguns pontos também. Aprender a se tornar uma necessidade. É claro que para o seu cliente comprar de você, ele precisa despertar o desejo de conquistar aquilo, né? Mas, às vezes, o desejo ele não é o suficiente para fazer a pessoa tirar o dinheiro do bolso ou botar lá os dados do cartão e tomar uma compra. Às vezes, é necessário você colocar uma necessidade, isto é, gerar uma transformação na vida dela através de algum modo, para que ela tenha certeza de que vale a pena investir no seu produto, serviço, enfim. E por que eu tô falando isso? Porque nós, empreendedores, nós temos uma missão. E a nossa missão hoje é servir. Você querendo ou não. Nós estamos aqui para solucionar problemas de pessoas. Todos têm problemas, desafios e todos querem algo facilitador. Seja facilitador porque vai consumir menos tempo dela, seja facilitador porque ela vai gastar menos dinheiro com aquele produto ou serviço. De alguma maneira, o seu produto ou serviço vai fazer com que facilite a vida do seu cliente. E nós, empreendedores ou empresários, precisamos mudar a nossa mentalidade de querer vender um produto ou serviço. Nós oferecemos a solução dos problemas dos nossos clientes. E quando a gente entende que transformar o nosso produto ou serviço em uma necessidade, ela acaba deixando de outras prioridades, porque ela entende que aquele produto ou serviço vai resolver, de fato, algum problema que às vezes ela nem sabia que ela tinha, mas ela descobriu através de você que ela tem e aquilo começou a gerar um incômodo nela. Se é que você me entende. Em toda crise existe
oportunidade. Nós tivemos aí a crise mundial, né, que foi a Covid-19, e diante deste cenário, muita gente faliu, fechou portas, lockdown e foi triste. Mas muita gente soube aproveitar essa crise e gerou uma transformação. E soube aproveitar fazendo disso uma grande oportunidade. E muita gente colocou dinheiro na mesa durante esse período. Eu, Stephanie, comecei a ganhar muito dinheiro através desse período, onde muita gente estava fechando lojas, shopping, etc. As pessoas não tinham como sair para comprar. Mas elas precisavam ou queriam comprar e não tinham como gastar esse dinheiro. E o que elas fizeram? Elas começaram a comprar online. E quem estava nesse mundo, quem soube aproveitar essa oportunidade, quem já tinha seu site lá na rede, começou a ganhar dinheiro de verdade. E aqui eu tenho um mindset fixo, né, de pessoas que têm crenças limitantes, que acreditam que nunca vai dar certo, que isso não é pra você. Pessoas individualistas, centralizadoras, que acham que só ela é capaz de fazer aquilo e que não pode compartilhar com ninguém. Preguiça, tá sempre ali na zona de conforto, sempre adiando o que tem que ser feito. Você sabe o que tem que fazer, tem um planner todo organizado, mas aí você vai estendendo, joga pra amanhã, não se compromete com os seus afazeres. E eu tenho um mindset evolutivo, onde são pessoas de resiliência, são pessoas que não desistem facilmente, transformam seu negócio em negócios inovadores, começam a desenvolver novas habilidades, como, por exemplo, durante a crise, no período da pandemia, eu dependia de alguns fornecedores, né? E um deles era o fornecedor de viés. E aí, devido à crise, eles não conseguiram importar e eu fiquei sem matéria-prima e eu não consegui comprar do meu fornecedor. E o que eu faço diante desse cenário? Sendo que eu tenho que continuar vendendo os meus produtos. Passei por um perrengue gigantesco, porque foi uma Black Friday onde eu vendi horrores e não tinha peça para entregar. Imagina o tamanho desse problema. E o que se faz diante da crise? Senta e chora? Se desespera? Não. Eu pensei, como eu vou solucionar este problema? Então eu comprei uma máquina de fazer viés, ela cortava. E aí eu peguei também um aparelho, né? Onde eu gastei menos dinheiro, ganhei muito mais lucratividade, porque eu produzia o meu próprio viés, né? E eu tinha um aparelho onde eu não precisava produzir o viés, só o corte era o suficiente. Esse aparelho, ele colocava o viés já direto na cinta, fazendo com que eu desperdiçasse muito menos tempo também. Ou seja, eu tinha mais dinheiro, lucratividade e mais produção, que também é dinheiro, né? Quanto mais rende a minha produção, principalmente quem trabalha aí com produção sabe do que eu tô falando. E quem tem esse mindset evolutivo, que tá sempre buscando evoluir, sempre buscando novas habilidades, conceitos inovadores, e nem sempre o conceito inovador, ele vem de uma ideia mirabolante e surreal. Às vezes é só melhorar o que você já tem, sabe? E aí você busca novas parcerias, rede de apoio, a gente vai falar muito sobre isso, a questão do networking é extremamente importante, tá? O vencedor, ele não será o mais forte, ele sempre vai ser aquele que melhor se adapta. Tem muita gente que tem conhecimento pra caramba, a gente diz que é o obeso de conhecimento. Ele sabe tudo, é o famoso aprendedor, mas não aplica nada, não faz nada e fé sem ação é morta. A gente sabe que é preciso agir para fazer as coisas acontecerem. E às vezes a gente pode não ser o mais inteligente, pode não ser o mais forte, mas se a gente se adapta, se a gente tem a coragem, se a gente chega e faz, a gente vai aprendendo, vai evoluindo, vai entrar nesse mindset evolutivo e com certeza você vai ter mais resultados do que aquela pessoa que sabe mais, mas não aplica. E por isso, eu coloquei tantos checklists dentro da nossa apostila, dentro dos nossos conteúdos, porque eu quero que você se comprometa dentro desse curso para fazer acontecer cada item, cada tópico. A gente teve na aula inaugural, né, esse nosso cronograma, onde cada bolinha você vai ticar quando você passar em cada fase. Mas essa bolinha, ela não pode ficar em branco, ela tem que ser dado check. E para você ter dado check, você precisa executar a ação, certo? E aí, quem se destaca, claro, aproveita a crise, né? O ciclo do dinheiro, ele nunca vai parar. O dinheiro tá aí, o dinheiro existe, o dinheiro vai girar. Quer você queira ou não, ele pode chegar na sua mão ou não, mas se não tá girando na sua, tá girando na mão de outra pessoa. E aí a gente pensa, se todas as pessoas da face da terra, todas as pessoas do mundo inteiro, zerasse o dinheiro delas. Bum, sumiu o dinheiro de todas as pessoas. E agora todas essas pessoas ganharam R$1 milhão dentro da sua conta. Cada ser humano do mundo tá com 1 milhão igualzinho. O que vai acontecer daqui uns 2, 3 anos? O que vai acontecer? Quem já é rico vai fazer a sua fortuna de novo e vai ficar rico. E quem já é pobre vai ficar
pobre, vai ter gasto todo o seu dinheiro e não vai ter nada novamente. Por quê? Porque quem tem a mentalidade, quem tem o conhecimento, uma vez que você aprende, uma vez que você vê, você não tem como desver, né? E uma vez que você sabe fazer o dinheiro, você vai fazer o dinheiro. Então é assim que funciona. Você tem que aprender o passo a passo. E mesmo que tudo dê errado e naquele momento você fracasse e supostamente não deu certo para um produto, você sabe como fazer. E aí você se levanta novamente porque você aprendeu. Entendeu? Então, não é sobre o dinheiro, é sobre o que esse dinheiro vai te trazer. Não é sobre 1 milhão, e sim sobre o que esse 1 milhão vai comprar para você. Entende? Essa que é a sacada, porque quem tem mentalidade age de forma estratégica. E por isso é tão importante a gente trabalhar a mentalidade através de pontos específicos, através de estratégia, você vai conseguir algo infalível. É um passo a passo e que só quem tem mentalidade consegue chegar lá. E óbvio, a gente precisa de marketing. Marketing digital é uma priori na vida do ser humano, porque quem não é visto não é lembrado e você precisa estar em todos os multicanais. Quem não está no marketing hoje está perdendo dinheiro. Mas não adianta você colocar um marketing gigante, anunciar no tráfego pago, gastar horrores, rios de dinheiro e alcançar a pessoa errada. Você precisa estar sempre alinhando para que você converse com as pessoas certas. Sim, inclusive no marketing e no marketing digital, você precisa agir de forma estratégica. Não adianta eu estar aqui falando para 1 bilhão de pessoas, sendo que elas não querem comprar o meu produto, elas não têm aquela necessidade. Então você precisa encontrar as pessoas que queiram o que você quer vender, beleza? Noção de mercado é uma constante evolução. E será que dá para aproveitar essa informação? Assim você consegue se tornar uma necessidade. Então a gente precisa estar atento à noção de mercado e a tudo que os nossos concorrentes estão fazendo. Comportamento humano. A gente precisa entender o que move. Ela quem? A nossa persona, o nosso público-alvo, o nosso cliente, né? O que move ela? O que faz ela querer comprar? O que ela assiste? O que ela gosta? A gente vai falar sobre persona na próxima aula, que está incluso marca, posicionamento de marca, e é extremamente importante também. Em seguida a gente vai trabalhar CNPJ, como você fazer todos os trâmites burocráticos, fazer o registro de marca, enfim, tudo isso de forma prática. Mas, antes, a gente precisa entender como a gente quer falar, com quem a gente quer falar, usar um bom produto, usar bons argumentos, e isso tudo tem a ver com venda. Autoconhecimento. Ponto, gente, dá uma para tudo. E agora é a pergunta que não quer calar. Você tá fazendo o que você quer? A gente precisa entender se o que a gente faz hoje, se aquilo que a gente escolheu como produto, como nicho, como persona, como negócio, é exatamente aquilo que nos faz feliz, que faz o nosso coração bater. Porque vão existir diversos desafios no meio do caminho, vão existir diversas dificuldades. E cabe a você ser forte o suficiente, resiliente o suficiente, vai caber o tamanho da sua paixão, te fazer permanecer nesse lugar. Aprender a descansar e não a desistir. E para que isso aconteça, você precisa estar exatamente onde você quer estar. Descobrir exatamente o que você quer fazer, o que você gosta. E nós vamos ter uma atividade sobre isso, tá? Extraia o melhor de você. Não compre a realidade dos outros. Muita gente vive de acordo com o que o outro idealiza, o que o outro planeja, o que o outro acha melhor. Mas às vezes a gente precisa ouvir a nossa intuição, ouvir o que o nosso coração quer. E eu preciso que você entenda que, partindo desse princípio, a gente precisa monitorar, policiar, ponto a ponto, de cada pessoa que nós convivemos. Sim, nós somos a média das 5 pessoas em que nós convivemos. E o que é falado nessa mesa? Porque se tem pessoas cheias de fome de vencer, eu vou vencer também. Porque eu vou ver todo mundo querendo demais. Eu vou ficar pra trás? Não, eu vou querer demais também. Eu tô vendo todo mundo seguindo por esse caminho. Se eu tô sentada numa mesa onde todo mundo só fala de jogo que não sei o que, não, o próximo a jogar é você. Todo mundo só fala de carro, não, daqui a pouco eu vou querer um carro assim também. E é assim que funciona. E às vezes, a gente acaba se vendo num lugar
E através de se ver nesse lugar, a gente acaba pegando aquela realidade que talvez não seja exatamente o que eu quero pra mim. Entendeu? Quando as pessoas notarem que você é um foguete, elas vão querer colar em você. E isso também serve para os dois lados. Eu vou explicar o porquê. Quando você quer demais, as pessoas vão ver, caraca, ela é extremamente fora da curva. Ela pensa fora da caixa, ela tá buscando, ela tá querendo, ela tá fazendo, ela tá empreendendo. Só que muitas vezes as pessoas querem a vista da montanha, mas não querem subir a montanha. E muitas vezes eu me vi nesse lugar. Muitas vezes eu me vi abdicando de várias coisas, pagando o preço mesmo, pagando o preço que ninguém queria pagar. Muita gente ao meu redor queria viver a situação em que eu vivia, mas ninguém queria pagar o preço. A oportunidade, ela surge para todas as pessoas. Só que tem pessoas que não estão dispostas a abdicar de algumas coisas, a abrir mão de outras. E tem gente que quer sim e corre atrás e faz. E quando você começa a fazer, todo mundo começa a olhar pra você e diz que é sorte e quer fazer parte disso. E aí cabe a você ter a mentalidade de falar, olha, eu preciso sentar em outra mesa. Se é que você me entende. Porque dizem, né, que quando você é o mais inteligente da sua mesa, você tá sentando na mesa errada. A gente sempre tem coisas a aprender, a gente sempre tem coisas pra evoluir. E por que não sentar com os grandes tubarões, aprender e ouvir coisas que sejam evolutivas, que agregam a minha pessoa física, ao meu negócio, a tudo que eu tenho potencial de crescer. A nossa mente, ela vai até onde a gente tem a capacidade de alcançar. E o que que você vem trabalhando hoje? Aonde está a sua conversa? Aonde está a sua mesa? Aonde está a sua mente? O que que você consegue produzir? O que que você consegue imaginar? Entende? E aí, agora, eu quero alinhar as expectativas com vocês em relação a esse curso. Para começar, eu tenho que te dizer que vou dar meu 100% aqui. Eu vou entregar tudo e mais um pouco para fazer você vender muito na sua loja online. Com as minhas experiências boas e ruins e com tudo que eu adquiri de conhecimento até aqui. Eu entendo que é necessário a gente criar a revolução de compra online. Quanto mais empresários estiverem dentro do e-commerce, a gente vai criar um novo hábito, um novo multirão de pessoas vão aprender a comprar online e perder esse medo. E quanto mais isso acontecer, todos nós vendemos juntos. E por ter passado diversas situações onde eu não tinha zero conhecimento, eu precisei passar isso para outras pessoas e falar de negócio com quem quer ouvir. E muito por estar sentada na mesa errada e acabar falando demais para pessoas que não estão nem aí. Mas enfim, estarei dando o meu 100%. Mas eu não quero que você seja aquela pessoa aprendedora, obesa de informações. Eu quero te pedir, lembra que fé sem ação não é morta? Que tenha ação. Que você faça daí a sua parte. Porque eu vou te entregar, sim, todo o conhecimento. Mas eu não vou estar aí do outro lado fazendo por você. E às vezes, eu sei que tem gente que precisa que pegue na mão. Mas dessa vez, cada aula tem atividades quando a gente termina. Para você executar naquele momento. Acabou a aula aqui, você desligou essa tela, você vai fazer as atividades de cada aula. E vai cumprir todo o nosso checklist do cronograma. E depois ainda tem o checklist dos módulos, né? Esse aqui é o nosso módulo 1. É o módulo alicerce. Todas aqui são as atividades que a gente vai trabalhar durante as próximas aulas do Mentalidade, que são 4 aulas, 3 aulas e uma lista de fornecedores que eu vou deixar para vocês. E essa apostila, ela vai estar disponível aqui embaixo para vocês fazerem um download, imprimirem e fazerem aí na sua casa. Ou você pode escrever no caderninho mesmo, ou se você quiser, a gente manda todas as apostilas de todos os módulos impressas assim, direto na sua casa. Vai ter um link aqui embaixo para você comprar e receber na sua casa. Para quem é VIP, já vai receber essas apostilas. Já vai receber essas apostilas, não precisa comprar. Para quem não é VIP, compre as apostilas. Faça as atividades uma por uma. Se não tiver como comprar, não tem problema. Faça à mão. Se não tem papel e caneta aí, não tem problema. Escreve embaixo nos comentários da aula. Mas não deixa de fazer. Não deixa de dar check um por um. Faça, porque eu tenho certeza que você vai conseguir os seus resultados, tá bom? Então vamos lá.
comportamento empreendedor. Não adianta a gente falar sobre empreendedor e não falar do comportamento. E agora sim nós vamos falar sobre a lista do Sebrae. E aí vamos para o número 1, busca de oportunidades e iniciativa. É aquele empreendedor que ele age com proatividade, ele antecipa as situações que estão por vir. Busca a possibilidade de expansão, não se abre demais, mas também não se fecha. Primeiro faça. Persistência. Vamos para a persistência. Desenvolve a habilidade de enfrentar obstáculos para alcançar o sucesso. A pessoa com essas características não desiste diante dos obstáculos, não desiste na primeira adversidade, reavalia e insiste ou muda os planos para superar os objetivos. Esforça-se além da média para atingir os seus objetivos. Corra riscos calculados. Procura e avalia as alternativas para a tomada de decisão. Busca reduzir as chances de erro. Aceita desafios moderados com boas chances de sucesso. Não toma decisões no momento de euforia. Para e pensa. Exigência de qualidade e eficiência. Melhorar continuamente seu negócio e ou seus produtos. Satisfazer e exceder as expectativas do cliente. Isso inclui não faltar informação, trazer diferencial, prometer menos e entregar mais quando você satisfaz. E além de satisfazer, de atender a necessidade do seu cliente, fazer com que você solucione o problema dele, você ainda exceder a expectativa daquele cliente, ele vai fazer aquele famoso marketing boca a boca, que também é super eficiente. Ele vai falar de você, o quanto você resolveu o seu problema, e aquilo vai gerar um posicionamento de marca muito grande também. Isso é marketing, tá, galera? Criar procedimento para cumprir prazos. Uma pessoa que se preocupa em atender a necessidade do cliente ainda se compromete. Tá aí, comprometimento. Assumir a responsabilidade tanto sobre o seu sucesso quanto o seu fracasso. Atua em conjunto com a sua equipe para atingir os seus resultados. Coloca as necessidades do seu cliente acima das necessidades de curto prazo. Buscar informações. Envolve-se pessoalmente nas avaliações do mercado. Investiga sempre como oferecer novos produtos e serviços. Buscar orientação de especialistas para evoluir. Se você buscar informações superficiais, você terá resultados superficiais. Você só vai ter resultado quando você aprofundar o seu conhecimento. Quando você, de fato, fizer ações de valor. O especialista com que você vai se conectar, talvez não tenha saco. Por que eu tô falando isso? Lembra que eu falei que eram 2 pontos sobre colar em você? Você vai querer sentar na mesa dos tubarões, né? Aí eu te pergunto, por que o tubarão vai querer aceitar você na mesa dele? Talvez ele não tenha saco. É você quem quer se conectar. Busque um especialista que está disposto a te levar para um próximo nível. Sabe, conhecimento sem ação não é nada. Nada. Às vezes, tem gente com tantas boas ideias, mas não executam, entende? E quando a gente tem mais conhecimento, quando a gente ouve mais, a gente tem a capacidade de estar naquela mesa. É sempre uma troca. E quando tenho certeza que quanto mais conhecimento você busca, mais livros você lê, melhora a sua dicção, sua forma de falar, a sua forma de se conectar com as pessoas, influenciar as pessoas. E você acaba sendo também uma pessoa interessante para sentar naquela mesa dos grandes, entende? Estabelecer metas é muito importante, é fundamental você ter metas. Você saber aonde você quer chegar, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E nós vamos tratar sobre metas hoje ainda. Você vai definir a sua meta. Hoje. Perseguir os seus objetivos desafiantes e importantes para você mesmo. Ter uma clara visão a longo prazo. Isso quer dizer que a meta ela precisa ser longo, médio e curto prazo. Nós vamos trabalhar isso, tá? Criar objetivos mensuráveis com indicadores de resultado. Serve para você saber e justificar o seu ego. Gente, criar objetivos mensuráveis com indicador de resultado significa que, vamos supor que eu queira emagrecer 10 quilos, e eu quero, tá? Mas para quem quer perder 10 quilos, eu vou colocar lá, eu quero perder 10 quilos. É uma meta que a gente não tem prazo, não é atingível, não é mensurável. Eu preciso mensurar essa meta. Então eu posso colocar aqui, daqui a 3 meses, ó o prazo, eu vou atingir esse objetivo de 10 quilos. Então, o que eu posso fazer? Dividir a minha meta. Então, eu posso colocar 3 quilos para cada mês, que fica super atingível, mensurável, e eu consigo, assim, concluir o meu resultado. Entende?
Planejamento e monitoramento sistemático. Ele enfrenta os desafios agindo por etapas. Assim como as metas, todos os desafios precisam ser degrau por degrau. E às vezes a gente quer comparar o nosso degrau 1 com o degrau 20 de outra pessoa e a gente bota a capa do Superman, mas não é assim que funciona. A gente precisa pé no chão, realidade, e encarar os desafios, porque eles são, sim, ultra mega desafiadores e eles nos levam para outros lugares, tá bom? Acompanha indicadores financeiros e os leva em consideração. Afinal de contas, sem dinheiro ninguém paga as contas, né? Persuasão e rede de contatos, que tem muito a ver com networking, que a gente falou um pouco e vai falar mais pra frente de novo. Estratégia para conseguir apoio. Como você quer apoio para os seus projetos, você precisa ser intencional. Fazer com que você chegue naquela mesa, entende? Bons relacionamentos, né? Comerciais, obtenha as pessoas chaves para o seu projeto. Independência e autoconfiança. Confie em suas próprias opiniões mais do que dos outros. É importante você ouvir a voz do seu coração. Ouvir um pouco mais a sua intuição. Se manter otimista, determinado. Transmitir confiança, não depender de colaborador. É claro que várias coisas você vai delegar, a gente vai falar sobre isso em gestão lá no Extra. Mas é importante você não depender. Você ter o conhecimento, você ter confiança, você transmitir essa confiança e credibilidade, e isso aumenta muito mais a sua autoridade também. E chegou o momento onde nós vamos falar sobre pontos fortes e pontos fracos, tá? E nesse momento eu vou falar alguns tópicos que eu quero que você se questione, se autoavalie como empreendedor. Como é a sua proatividade na tomada de decisão? De 1 a 5. Vai anotando que a gente vai fazer uma soma no final, tá? Todos são de 1 a 5, você vai botar uma notinha aí. E aí, não precisa anotar o que eu vou falar, não. Só anota. 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5. Nota de 1 a 5 para cada frase que eu vou falar. Você vai botando 2, 3, 5, no final a gente vai somar, beleza? Proatividade na tomada de decisão de 1 a 5. Tenacidade, o quanto você é obstinado, de 1 a 5. Disciplina, dedicação, quanto você é disciplinado, você faz o que tem que fazer, de 1 a 5. Persistência em resolver os problemas, não é apagar com o extintor de incêndio, não. Resolver, de 1 a 5. Disposição ao sacrifício para atingir a meta. Imersão total nas atividades que você está desenvolvendo. Ou seja, onde está seu foco, se você não tem focado ali no que você faz. Procura ter conhecimento profundo da necessidade do seu cliente, de 1 a 5. É dirigido pelo mercado. Obsessão em criar valor e satisfazer os seus clientes, de 1 a 5. Toma riscos calculados, analisa tudo antes de agir, de 1 a 5. Procura minimizar os riscos, de 1 a 5. Tolerância às incertezas e falta de estrutura, de 1 a 5. Tolerância ao estresse e conflito, quanto que você é tolerante, de 1 a 5. Hábil em resolver problemas e integrar soluções, de 1 a 5. Não convencional, cabeça aberta, pensador, de 1 a 5. Não se conforma com o status quo, de 1 a 5. Hábil em adaptar as novas situações, de 1 a 5. Não tem medo de falhar, de 1 a 5. Hábil em definir conceitos e detalhar ideias, de 1 a 5. Orientação a metas e resultados. Dirigido pela necessidade de crescer e atingir os melhores resultados, de 1 a 5. Não se preocupa com status e poder, de 1 a 5. Autoconfiança. Quanto você é autoconfiante, de 1 a 5? Ciente das suas fraquezas e forças. Você é ciente do quanto você é forte e do quanto você é fraco, de 1 a 5. Tem senso de humor e procura estar animado. Tem iniciativa. Poder de autocontrole. Transmite integridade e confiabilidade. É paciente e sabe ouvir. E, por último, sabe construir times e trabalhar em equipe. 1 minutinho para você fazer a soma rapidinha pra gente saber que tipo de empreendedor você é. Show? Vamos lá? Se você fez de 120 a 150 pontos, você provavelmente é um empreendedor, possui a característica comum aos empreendedores e tem tudo para se diferenciar em sua organização. Organização é tudo, tá? De 90 a 119, você possui muitas características empreendedoras e às vezes você se comporta como um. Porém, você pode melhorar ainda mais e se equilibrar os pontos ainda mais fracos com os fortes.
60 a 89, você ainda não é empreendedor e provavelmente se comporta na maioria do tempo como um administrador e não como um fazedor. Para se diferenciar e começar a praticar atitudes empreendedoras, procure analisar os seus principais pontos fracos e definir estratégias pessoais para eliminá-los. E menos de 59, você não é empreendedor e continua sem agir, e age, dificilmente será um. Isso não significa que você não tem qualidades, apenas que você prefere seguir a ser seguido. Se seu anseio é reconhecido como empreendedor, reavalie sua carreira, seus objetivos pessoais, bem como as suas posições para concretizar tais objetivos. E agora, eu quero que você escreva aqui embaixo pontos fortes seus e pontos fracos. Pode ser no caderno, pode ser aqui embaixo nos comentários. Escreve aí pra mim 2 minutinhos para executar essa atividade. Prontinho? Agora eu quero que você me diga qual estratégia, o que você pode fazer para melhorar em relação a esses pontos fracos. O que você vai fazer ativamente para melhorar isso? 1 minutinho para você realizar essa atividade. Agora, nós vamos falar sobre os objetivos da vida, né? E sobre o que é meta SMART. A meta SMART, como no inglês, ela precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Específica porque você tem que definir exatamente o que você quer alcançar, por que você quer alcançar, quem que está envolvido nisso, onde esse objetivo vai levar o seu negócio depois que você alcançar, quando você pretende realizá-lo. Mensurável porque você precisa dar uma medida, um quanto, tá? Para essa meta. Atingível, ela precisa ser plausível, sabe? E relevante, ela precisa ter relevância, né? Como, por exemplo, como esse aumento de vendas vai impactar no atingimento dos objetivos estratégicos do seu negócio? Identifique isso e passe para os colaboradores. Explique qual a relação dessas metas de marketing com as metas estratégicas da empresa e deixe clara a importância no papel da equipe, para que o negócio prospere e mantenha sustentável em longo prazo. Quanto mais relevante for a sua meta, para suas necessidades, suas habilidades, a sua realidade atual, mais ela tem consistência, ela tem consciência da relevância. Temporal, ela precisa de um prazo, tá? Eu citei o exemplo do emagrecimento, mas eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor que eu queira economizar 15 mil para comprar um carro zero até agosto do ano de 2024. Então, eu determino a quantia necessária para essa aquisição. Mensurável, porque eu conhecendo a sua renda mensal e a necessidade da economia nesse período, você consegue planejar e mensurar o atendimento à meta. E aí você torna ela atingível, você já definiu o valor, você já definiu o prazo que considera viável, né? Então você sabe que você precisa de 15 mil, você já conhece a renda, você sabe quanto eu preciso para juntar, quantos meses eu vou precisar, tanto por mês. Então você começa a trazer plausibilidade, fazer com que essa meta seja real. Para que ela seja real, tudo é possível. Eu quero ter 1 milhão daqui a um ano. Tá. Para ter 1 milhão daqui a um ano, eu preciso vender 3 mil por mês. E aí, como que eu faço para atingir esse objetivo? Eu tenho que ter uma quantidade de leads maiores para conseguir fazer uma conversão melhor no site, entende? Então, depende do quanto você vai destrinchar essa meta. Você tem conhecimento da meta. Quanto? Até quando? Então, vamos destrinchar essa meta para fazer ela ser plausível, ok? Então agora eu quero que você, vou dar mais 2 minutinhos para você colocar aí para mim. Dentro de 10 anos, longo prazo, aonde você quer estar? Quais são todas as suas metas para daqui a 10 anos? 2 minutinhos. Show? Agora nós vamos falar, botar tudo na ponta do lápis, porque tudo que a gente escreve, ela tem mais poder. A gente tem que tirar da cabeça. Tirar da cabeça, levar pro coração, do coração a gente leva pra fala, da fala a gente leva pro caderno, destrincha, depois põe lá na parede, onde você vê todo dia pra você alcançar essa meta, beleza? Essa ação é morta. E agora, você vai fazer pra 5 anos, médio prazo, 1 minutinho. E agora, você vai fazer pra daqui a 1 ano. Quais são suas metas pra daqui a 1 ano? Pode começar. Show? Já temos todas as nossas metas, então agora a gente vai executar para que a gente consiga todos esses objetivos que você anotou aí, beleza? E para lembrar vocês de que você precisa ter um negócio estruturado. Antes de ter um negócio, você precisa ser empresário. E para você ser um empresário de sucesso, você precisa ter hábitos de sucesso, né? E aí a gente vai falar sobre 3 hábitos de negócios de fracasso ou sucesso. Fatores que levam o seu negócio à falências. Um deles é não analisar o mercado antes de abrir o negócio. É importante você estudar a concorrência em praticamente todos os segmentos do mercado. Segundo fator é ficar sem recurso financeiro. Quando a empresa fica no vermelho e não consegue se recuperar por nada e se quebra, pode ser inevitável,
tá? Então, fazer o planejamento financeiro é extremamente importante para o sucesso. Não atender às necessidades do público-alvo. Necessidade do seu público-alvo é extremamente importante. É por isso que é preciso pesquisar muito bem para conhecer todas as características, para que a gente chegue na pessoa certa. Porque se você não sabe como que você vai, o que ele gosta, o que ele faz, onde ele mora, como é que você vai alcançar a pessoa certa? Como é que você vai vender se não é para a pessoa certa? Entende? Dispensar o marketing, é óbvio que se a pessoa não criar a campanha de marketing, já era. Não acompanhar as tendências do mercado, é preciso apenas que o produto ou o serviço se adapte, tá? Não investir em ferramentas adequadas, a gente vai falar sobre ERP, sobre software, sobre várias ferramentas aqui ao longo do curso, que você vai utilizar para fortalecer o seu e-commerce, tá? Mas agora eu vou falar sobre problemas mais comuns ao se iniciar um negócio. A falta ou deficiência de um planejamento, a falta de apoio familiar, a dificuldade de relacionamento entre sócios com membros da equipe, a falta de capacidade comercial, a má escolha de colaboradores, parceiros e fornecedores também, o controle de estoque ser deficiente, a má definição de políticas de preço, a burocracia, a carga tributária, a falta de recurso financeiro, a ausência de crédito. Então, tudo isso é importante a gente evitar e por isso a gente está buscando conhecimento para que a gente tenha, diferente disso, hábitos de empresas de sucesso, que são resiliência do empreendedor, vínculo firme com o seu cliente, pensamento a longo prazo, modelo de negócio estabelecido a partir da necessidade, não do tamanho do seu recurso, investimento em gestão de pessoas. A gente vai trabalhar gestão lá no extra, como eu falei para vocês, do curso. A gente vai trabalhar tudo, minha gente. Pode deixar. Reinvestimento dos resultados. Todos os resultados que você tem, você reinveste isso, você vai potencializando para subir de patamar. Visão de retorno sobre o investimento e não de lucros e prejuízos. Investimento na construção de marca, que vai ser falado na próxima aula. Inovação. Nenhuma companhia sobrevive e dá resultado durante anos oferecendo exatamente o mesmo produto, o mesmo serviço, trabalhando da mesma forma. É preciso entender a demanda que existe e propor soluções rápidas, inovadoras, práticas o tempo todo. Responsabilidade social e civil para com os seus clientes e como você vai criar esses novos hábitos. Gente, primeiro é importante a gente refletir sobre o nosso dia a dia. Porque conversar com colegas de trabalho, sobre o que conversar, sobre o que ler, sobre o que você assiste, tudo isso eu já falei aqui. A rotina ela é uma ação praticada em série, em busca de uma recompensa. Né? E quando você atinge... Muita gente espera a motivação chegar para executar as tarefas. Quando eu estiver motivado, eu vou e faço. Isso é péssimo. Quando você faz o que tem que fazer, você é disciplinado. Você faz porque você tem a certeza do objetivo, do resultado, né? Aí você vai fazer. Cria uma rotina. Vai toda organizada lá no planner, tá? Eu tenho um planner, segunda, terça, quarta, aqui. Vamos cumprir. Rotina. Quando você atinge o objetivo, você precisa se recompensar. Essa recompensa pessoal, tem que ser algo que você goste demais quando você conquistar o objetivo. Ela vai ser o seu gatilho motivador para que no dia seguinte você volte a fazer toda a rotina de novo. Porque você sabe que lá no final você vai conseguir concluir o objetivo e vai ser recompensado por isso. Precisa existir uma recompensa para que você se sinta obrigatoriamente dentro da rotina de sucesso. Estabeleça pequenos objetivos, busque por inspirações, mantenha streaks, foque no longo prazo, celebre. Desenvolvimento de ideias de negócios, tá? Não pense em ideias de negócio. Resolva problemas. Eu sei que não existe o Siteologia aqui, existe só o Reclame Aqui. E é um ponto que a gente vai chegar lá pra falar. Lá no Extras também vai ter o saque. E a gente vai falar muito sobre isso, que inclusive é um canal de marketing extraordinário, que quem sabe trabalhar o Reclame Aqui sabe ganhar muitos pontos com os clientes e fazer a conversão de dinheiro, tá? As pessoas te buscam no Reclame Aqui antes de comprar de você. E o que eles encontram lá. Mas isso é assunto para outra aula. Resolva problemas. Então, o Reclame Aqui ele é um ótimo pesquisador. Quando você quiser encontrar uma solução para um cliente, deixa eu ver quais são as dores deles. Vamos lá no Reclame Aqui. O que os clientes têm reclamado? O que não tem atendido as expectativas deles? O que tem frustrado as expectativas? O que eu posso trazer de melhor, de mais eficiente? Entregar o meu 100% para os meus clientes? Lá no Reclame Aqui você encontra várias respostas, tá? Viva no futuro, então construa o que está faltando nele. Encontre um mercado, uma indústria e se aprofunde nela. Bons artistas copiam, grandes artistas roubam.
Por que eu tô falando isso? Steve Jobs uma vez disse: não temos nenhuma vergonha em roubar grandes ideias. Se pensadores originais como Picasso e Steve Jobs não tiveram nenhum problema em copiar ideias alheias, por que você teria? Quando um novo produto surgir, escreva formas de como poderia usar essa nova ideia de negócio. Muitas ideias são mal executadas. E se você executar melhor? Muitas ideias são só ideias, não são executadas, como a gente falou anteriormente. Inclusive, eu vou trazer uma indicação de filme pra vocês assistirem. Pra quem ainda não assistiu, né? Que é um filme muito conhecido. Que é Fome de Poder. Gente, a história do McDonald's. Não adianta você ter uma gigante ideia se você não vai fazer ela alavancar. Então, sim, estamos aqui para evoluir e transformar essa ideia em ação. E trazer inovação e melhorar ela. Por que não melhorá-la, né? Áreas que estão precisando de projetos. Pergunte a você mesmo, né? Qual tipo de negócio você gostaria de tocar? Se você não tivesse nenhuma chance de fracassar, o que nunca foi feito até hoje? A gente vai trabalhar sobre isso na atividade. Mantenha-se atualizado na sua área de interesse. Frequentemente surgem novas ideias. Olhe no seu extrato bancário para onde o seu dinheiro está indo. Beleza? Lembrando que o seu maior sabotador é você mesmo. É você mesmo. Você coloca limites em você. Você não cumpre as tarefas que você deveria cumprir. Você viu nas atividades de pontos fortes e pontos fracos? Esses pontos fracos não podem ser melhorados. Você tem como resolver as suas metas e você vivia se sabotando com crenças limitantes? A ignorância é o principal sabotador da sua lucratividade. Você está perdendo dinheiro. Mas tudo bem, porque a ignorância é quando você não tem conhecimento sobre aquilo. Mas aí quando você começa a ter o conhecimento daquilo e você deixa passar, aí é burrice, não é mais ignorância. Porque você tem o conhecimento. Você não pode dizer que você não sabia. Quando você começa a ter o conhecimento, você precisa colocá-lo em ação. E existem valores intangíveis, que às vezes também não é somente o dinheiro, é o propósito. É o que te move, o que faz você levantar todos os dias, o que faz o seu coração bater. Você tem que ser apaixonado pelo seu negócio, assim como eu sou pelo meu. E qual o seu propósito? Eu já falei muito também sobre a missão de servir, que nós estamos aqui para ser solucionadores, trazer a sensação de pertencimento, trabalhar para sua marca, por aquilo que não pertence a você. A sua marca não é para você, é para outras pessoas vestirem a sua marca. Sua marca ser espalhada pelo mundo, dê vida para sua marca. Isso não tem valor tangível. É um valor intangível. Não tem preço, né? Quando você precisa, você faz. Só que se você precisar somente para agora, vai fazer só agora e vai parar, né? Se você precisar somente para agora. Por isso que a gente não faz só quando a gente precisa. Porque senão você pode ser vendedor. Pelo menos não dá tanto estresse, né? Precisa ter estratégia. Seja um empresário, não um vendedor. O foco na experiência, na solução de um problema. Ele traz humanização na experiência para, assim, se diferenciar dos grandes. Eu sei que para quem está começando agora, para quem é empreendedor e ainda não é um grande empresário, se questiona muito sobre isso e diz, pô, como que eu vou lutar e concorrer com grandes empresas? Eu posso te garantir que se você trouxer humanização, trouxer uma puta experiência pro seu cliente, trazer para ele mais do que você combinou, sabe? Entregar mimo, entregar embalagem personalizada, fazer todo um uau, arrancar o uau do seu cliente, você vai se diferenciar, você vai se destacar. E quando você soluciona um problema, é imbatível que você vai gerar essa experiência. Você tende a gerar mais essa experiência, entende? Não gaste energia, nem dinheiro com quem não é seu cliente em potencial. Como eu já falei aqui, não adianta gastar rios de dinheiro de tráfego pago, falar com milhares de pessoas, se eu não estiver focando em quem eu quero falar. A nossa persona, o nosso público-alvo, ele tem que ser extremamente bem definido para que você consiga falar com a pessoa certa, aquela pessoa que precisa do seu produto e que vai comprar de você independente do preço, tá? E chegamos aqui, eu vou passar para vocês as páginas que nós vamos fazer na atividade dessa aula, tá? E aqui nós vamos para a página 7. Aqui eu coloquei o dicionário do e-commerce, onde tem todas as palavras que eu vou utilizar durante o curso. Está lá na aula inaugural, tá? E se você tiver alguma dúvida, lá vai falar sobre o que é, tá? E hoje, a nossa atividade é descobrindo o seu nicho. Nós vamos te ajudar a descobrir aquilo que você
realmente quer fazer, tá? Então, o que você mais gosta de fazer? Quem precisa daquilo que eu tenho para oferecer? Para quem eu gostaria de vender? Em seguida, nós temos também, ó, estudando a concorrência. Lembra que nós falamos que é extremamente importante? Aqui você vai colocar o seu concorrente, o ponto forte dele, o ponto fraco, qual oportunidade você vê em cima disso. Nós vamos também criar um nome, se você não tiver, tá? E vamos checar os seus domínios em redes sociais. Se você ainda não tiver, você vai criar todas elas e vai colocar elas aqui ao lado, tá bom? Depois você vai fazer toda essa sua publi aí pra gente. E depois nós vamos para a nossa atividade Canvas, que fica na 24 e 25. Todas as páginas da atividade eu vou colocar descrita aqui embaixo, na descrição, para vocês terem acesso daí quem não tiver, tá bom? Aqui você vai colocar todas as suas atividades chaves, as projeções de valores, relacionamento com o cliente, segmento de cliente, receita, custo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, essa página ela explica claramente, tá? Mas se vocês tiverem dúvida sobre qualquer atividade, vocês podem deixar um oi aí, porque a equipe de suporte vai entrar em contato e vai te ajudar a resolver, tá? E vamos lá para a página 27 também, que é o nosso cadastro de produtos. Quais produtos você vai vender? Qual é o fornecedor, se você tem fotos dele, se tem material de divulgação, medida, peso, tudo isso também auxilia muito na questão da embalagem, que tipo de embalagem você vai usar, para você gastar menos frete, para você ter uma boa descrição do seu produto no site, né? Que tudo isso ajuda a vender, tá? E aqui nós vamos para a página 27 também, a gente vai criar o nosso mix de produtos. E aqui no nosso mix de produtos, você vai botar o seu produto estrela, o seu produto vaca leiteira, que explica como que é, tá? E nós vamos para a página 33, onde a gente vai estudando agora fazer o nosso modelo de negócio. Então, a gente já fez o nosso, o que a gente gostaria, fez o domínio, né? E agora o nosso modelo de negócio é o que você vende, como o meu cliente te vê, como eu me comunico com ele, como eu vendo pra ele, o que eu faço bem, o que eu poderia melhorar, tá? E aqui nós vamos pra página 64, que é entendendo quem você é. E aqui tem exatamente como você vai fazer essa atividade. E aqui tem onde você está gastando o seu tempo, tá? Lembra que eu falei na aula gratuita sobre a diferença entre ser produtivo e estar ocupado? Então aqui você vai definir qual atividade você está executando e se isso te aproxima das suas metas ou se isso te afasta, tá? E aqui nós vamos para a última página, que é a 93. Não é a última do caderno, tá? Mas é a última do dia, que é a curva ABC de controle de estoque. Aqui é só para você entender os grupos de produtos do seu estoque, tá? E aí a gente tá mais prontinho para ir para a próxima aula, falar sobre marca, posicionamento de marca. E já vamos para aula prática na segunda aula, tá? Depois de falar, eu vou mostrar CNPJ, enfim, diversas coisas. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula. Te vejo na próxima aula.